Os mercados iniciam a semana dividido entre duas frentes de atenção. De um lado, uma agenda econômica importante com dados de inflação nos Estados Unidos, indicadores de atividades na China e novos números sobre a economia brasileira. De outro, a volta das tensões no Oriente Médio. Novos episódios envolvendo Estados Unidos e Irã reacenderam as preocupações em torno do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de escoamento de petróleo no mundo, provocando volatilidade nos preços da energia e aumentando a cautela dos investidores. A combinação entre geopolítica, inflação e atividade econômica deve influenciar o comportamento das bolsas, das commodities, do dólar e dos fluxos globais dos investimentos nos próximos dias. Eu sou Priscila Gabriela, da assessoria de investimentos do Banco da Ecoval, e estes são os destaques da semana. No exterior, o risco geopolítico voltou a ganhar espaço nas discussões dos mercados. As novas tensões envolvendo Estados Unidos e Irã trouxeram novamente o petróleo para o centro das atenções, reacendendo preocupações sobre a oferta global de energia e seus possíveis impactos sobre a inflação e o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, investidores seguem acompanhando os fundamentos da economia global. Os dados de inflação dos Estados Unidos e os números de atividade da China serão importantes para avaliar se as principais economias continuam demonstrando resiliência ou se começam a surgir sinais mais claros de desaceleração. Esse ambiente tende a aumentar a sensibilidade dos investidores aos preços da energia e aos seus efeitos sobre a inflação, crescimento, percepção de risco nos mercados globais. No Brasil, os investidores acompanham uma combinação de fatores domésticos e externos que podem influenciar o comportamento dos ativos nas próximas semanas. A divulgação de um IPCA abaixo das expectativas reforçou a percepção de desaceleração da inflação e trouxe para o radar do mercado discussões sobre o espaço para uma eventual flexibilização da política monetária mais adiante. Ainda assim, as perspectivas continuam dependentes da evolução dos próximos indicadores econômicos e do cenário internacional. Além disso, os investidores buscam novos sinais sobre o ritmo da atividade econômica brasileira, em um ambiente em que juros elevados ainda convive com indicadores que vêm mostrando resiliência. O comportamento do petróleo e das demais commodities também permanece no radar, tanto pelos possíveis efeitos sobre a inflação, quanto pelos impactos sobre empresas relevantes da Bolsa Brasileira, o câmbio e o fluxo de capital estrangeiro. Hoje, a semana começou com o Boletim Focus, relatório do Banco Central que reúne as projeções do mercado para inflação, juros, crescimento econômico e câmbio. Aqui no Banco da Ecoval, o time de pesquisa econômica projeta a Selic em 14% ao final de 2026 e em 11% ao final de 2027. Amanhã, o destaque internacional será o CPI dos Estados Unidos, principal indicador de inflação ao consumidor da economia americana. Os números poderão influenciar expectativas para a política monetária do Federal Reserve e o comportamento dos mercados globais. Na China, os investidores acompanham um importante conjunto de indicadores, incluindo o balanço comercial, o PIB do segundo trimestre, além dos dados de produção industrial e vendas no varejo, fundamentais para avaliar a força da segunda maior economia do mundo e seus possíveis impactos sobre as commodities e os mercados emergentes. Na quarta, as atenções se voltam para o Livre Bread do Federal Reserve, relatório que reúne a percepção das diferentes regiões dos Estados Unidos sobre atividades econômicas, emprego e inflação. Na quinta, nos Estados Unidos, os investidores acompanham os pedidos semanais de auxílio-desemprego e os dados de vendas no varejo, indicadores importantes para avaliar a força do consumo e do mercado de trabalho americano. E na sexta, encerrando a semana, o destaque do Brasil será a divulgação do IGP-10 de julho e o IBCBR de maio, considerado uma prévia importante da atividade econômica do país. Os números ajudarão investidores a avaliar a trajetória da inflação e o ritmo da economia brasileira, oferecendo novas pistas sobre o ambiente macroeconômico dos próximos meses. A semana reúne uma combinação de fatores capaz de influenciar significativamente o humor dos mercados. Em conjunto, os indicadores econômicos e os desdobramentos geopolíticos devem oferecer ao mercado uma leitura mais clara sobre a direção da inflação, da atividade econômica e dos fluxos globais de investimento. Para o investidor, os próximos dias serão importantes, não apenas para os números divulgados, mas principalmente pela interpretação do cenário que eles ajudarão a construir, influenciando as perspectivas para a bolsa, o dólar e os demais ativos financeiros nas próximas semanas. Se você quer receber essas análises toda semana, contar com a assessoria da nossa equipe, já se inscreve no canal, ative as notificações e, claro, aproveite o QR Code na tela ou o link na descrição para abrir sua conta no Banco da Ecoval agora mesmo. Um abraço e uma excelente semana!